Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Eu sou a professora Danila e hoje nós vamos trabalhar com proporcionalidade direta. Venham comigo. Então, nós vamos começar. Para comprar 2 chocolates, eu gasto R$ 5. Quanto eu gastaria para comprar 4 chocolates? Se para comprar 2 chocolates eu gasto R$ 5, para comprar 4 chocolates eu vou gastar quanto? Existe alguma relação do 2 com 4? Ah, muito bem que observou. O 4 é o dobro do 2. Então, qual é o dobro de 5? 10. Eu vou gastar R$ 10. E para comprar 8 chocolates? Existe alguma relação aqui? É o dobro também. O dobro de 4 é 8. Então, qual é o dobro de 20? De 10? 20. Então, eu irei gastar R$ 20. Tá? Se aumento a quantidade de chocolates, aumenta o valor em dinheiro, não é mesmo? Então, vamos passar para o próximo. Na minha cidade, há um abrigo para proteger animais maltratados e abandonados. Eles recebem e cuidam desses animais até que alguém faça a adoção. Mamãe quer ajudar o abrigo com as despesas. Por isso, fiz uma visita para conhecer o lugar, verificar os gastos e analisar como podemos ajudar. Você me ajuda a fazer essa análise? Vamos começar preenchendo as tabelas de consumo de ração e leite. Então, nós vamos começar com a tabela quantidade de pacotes de ração para cães do abrigo de animais. Então, vamos observar aqui. A quantidade de cachorros. 2 cachorros gastam, em média, 6 pacotes. 6 cachorros vão gastar 18 pacotes de ração. 18 cachorros vão gastar 54 pacotes de ração. Existe alguma relação entre o número de cachorros e a quantidade de pacotes de ração? Vocês conseguiram observar alguma relação? Existe sim uma relação. Qual é? Conseguiram observar? Vamos ver qual é? Então, vamos lá. Observamos que a quantidade de cachorros na tabela até a quarta coluna, olha só, até a quarta coluna, está sendo multiplicada por 3. O mesmo acontece com a quantidade de ração, pois são dependentes. Dividindo o total, olha só o que foi feito aqui, ó, dividindo o total de ração do mês pela quantidade de cachorros, o resultado é sempre 3. Temos um padrão de 3 pacotes de ração para cada cachorro. Então, cada cachorro consome 3 pacotes de ração por mês. Cada cachorro consome 3 pacotes e podemos fazer uma correspondência de 3 pacotes por cachorro para cada uma das demais quantidades da tabela através da multiplicação. 3 pacotes de ração vezes a quantidade de cachorros, total de pacotes de ração para o mês. Então, olha só, com 54 cachorros irão consumir 162 pacotes de ração. Por quê? Se cada cachorro come 3 pacotes, 3 vezes 54 são 162. 3 vezes 60 são 180. 3 vezes 120 são 360. 3 vezes 30 são 90. Tá? Existe alguma relação entre o número de cachorros e a quantidade de pacotes da ração? Existe, né? Observamos que nas 4 primeiras colunas, o número de cachorros está triplicando
E o mesmo acontece com a quantidade de pacotes de ração. Isso ajuda a identificar que o número de pacotes de ração depende diretamente do número de cachorros e que cada cachorro consome 3 pacotes de ração. Hoje, existem no abrigo 80 cachorros. Mamãe quer doar ração para metade deles. Quantos pacotes ela deve doar? Então, olha só. Se são 80 cachorros, eles consomem 80 cachorros vezes 3 pacotes de ração, eles consomem 240 pacotes de ração. Metade dos cachorros consome metade disso. Então, qual é a metade de 240 pacotes de ração? 240 dividido por 2, que são 120 pacotes. Agora, aqui tem uma outra forma de vocês resolverem. Também podemos pensar que metade do cachorro é igual a 40, porque 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, fazendo a correspondência, nós temos 40 cachorros vezes 3 pacotes de ração, que é a ração que ele come por mês, né? São 120 pacotes de ração. Agora, vamos ver a quantidade de leite. Vamos ver qual é a relação estabelecida aqui, ó. Quantidade de litros de leite consumida pelos gatos do abrigo. 3 gatos consomem 45 litros de leite. 6 gatos consomem 90 litros de leite. 12 gatos consomem 180 litros de leite. 24 gatos consomem 360 litros de leite. O que podemos observar em relação ao consumo de leite e a quantidade de gatos? Também é diretamente proporcional, não é? Mês passado, o abrigo gastou 300 litros de leite. Se metade dos gatos foram adotados, quantos litros serão gastos agora? Então, vamos ver. Também podemos dividir o total do mês pela quantidade de gatos. O resultado dessa divisão, nesse caso, é sempre 15. Temos 15 litros de leite para cada gato. Se nós dividirmos 45 por 3, nós vamos encontrar 15. Se nós dividirmos 90 por 6, nós também iremos encontrar 15. Então, cada gato consome 15 litros de leite por mês. Assim, verificamos que cada gato consome 15 litros de leite por mês. E podemos fazer uma correspondência de 15 litros por gato para cada uma das demais quantidades de tabela através da multiplicação. Então, olha só, 30 vezes 15 dão 450. 60 vezes 15 dão 900. 90 vezes 15 dão 1.350. 45 vezes 15 dão 675. Tá? Por quê? Porque a quantidade de leite por mês para cada gato é de 15 litros. O que podemos observar em relação ao consumo de leite e a quantidade de gatos? Observamos que nas primeiras colunas o número de gatos está dobrando e o mesmo acontece com a quantidade de litros de leite. Isso ajuda a identificar que o número de litros de leite depende diretamente do número de gatos e que cada gato consome 15 litros de leite por mês. Mês passado, o abrigo gastou 300 litros de leite. Se metade dos gatos for adotados, quantos litros serão gastos agora? Então, olha só. Podemos pensar que se foram doados metade dos gatos, o consumo de leite será reduzido pela metade. Fazendo os cálculos para conferir, temos. Se são 300 litros de leite e cada gato consome 15 litros, 300 dividido por 15, que cada gato consome 15 litros, são 20 gatos. Metade dos gatos foram doados. Então, os 10 gatos que ficaram no abrigo consumirão 10 vezes 15 litros de leite, consumirão
150 litros de leite. Então, vamos continuar. Essas grandezas estão relacionadas de modo que quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Dizemos que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra, pois estão diretamente relacionadas de modo proporcional. Por isso, se dobramos, triplicamos ou reduzimos pela metade o valor de uma delas, o mesmo acontecerá com a outra. Isso acontece porque a razão entre elas sempre é a mesma, independente da quantidade. Por exemplo, o número de pacotes de ração está diretamente relacionada e dependente. Só um minuto. O número de pacotes de ração está diretamente relacionado e depende do número de cachorros, pois cada cachorro consome 3 pacotes por mês. Temos um padrão de 3 pacotes de ração. Vocês se lembram que na semana anterior nós estudamos os padrões, tanto numéricos quanto das formas geométricas, né? Hoje, essa semana, nós iremos estudar esse padrão da proporcionalidade direta. O número de litros de leite está diretamente relacionado e depende do número de gatos, pois cada gato consome 15 litros por mês. Dizemos que temos um padrão de 15 litros de leite por gato. Isso acontece para algumas grandezas e pode ser útil para resolver problemas. Hoje, aprendemos que algumas grandezas se relacionam de forma direta quando seguem um padrão e regularidade da proporcionalidade. Observe as duas situações expressas na tabela e responda as perguntas. Então, vamos lá. Xícaras de arroz. 2, 4. Xícaras de arroz. Quantidade de água em xícaras, quantidade de pessoas servidas. Se eu faço 2 xícaras de arroz, eu vou usar 4 xícaras de água e servirão 8 pessoas. Se eu colocar 4 xícaras de arroz, eu vou precisar de 8 xícaras de água e 16 pessoas serão servidas. É possível saber a quantidade de água e de arroz necessária para 32 pessoas? Por quê? E aí, é possível? É possível. Olha a proporcionalidade, ó. 8, qual é o dobro de 8? 16. Qual é o dobro de 16? 32. É 32. Então, qual é o dobro de 8? 16. Qual é o dobro de 4? 8. Então, vou usar 8 xícaras de arroz, 16 xícaras de água para servir 32 pessoas. Fácil, não é fácil? Agora, olha só, a minha idade. Com 3 anos, a minha altura em centímetros era 90 centímetros e eu pesava 14 quilos. Com 6 anos, a minha altura era de 120 centímetros e o meu peso era de 20 quilos. Depois, com 12 anos, a minha altura era de 135 centímetros e o meu peso, 39 quilos. É possível saber qual será a minha altura e meu peso quando eu tiver 24 anos? Por quê? É possível saber? Não é, né, pessoal? Por quê? Porque não tem uma regra, não tem um padrão proporcional, não é mesmo? Então, até mais!